Capítulo 1. O menino que sobreviveu. Harry Potter, o menino que sobreviveu. As pessoas se reuniram secretamente em todo o país para brindar a Harry. Walter e Petúnia Dursley têm orgulho de serem as pessoas mais comuns em Rua dos Alfeneiros, em Little Vinding, Surrey. Os Dursley têm um filho de 1 ano, Duda. Enquanto Petúnia cuida da casa, Walter trabalha para uma empresa de escavação chamada Gruninings. Um dia, quando Walter saiu do estacionamento número 4, ele viu um gato malhado lendo um mapa. Quando ele volta a olhar, o gato está lendo a placa da rua. Ele percebe que o gato está olhando para a placa, não lendo. Mais tarde, ele vê pessoas de capas conversando com vozes animadas. Quando ele está em seu escritório, um bando de corujas passa por sua janela, mas ele não percebe. Quando ele vai à padaria comprar pãezinhos doces, ele vê um grupo de pessoas fantasiadas e ouve parte da conversa, que se refere aos Potters e seu filho, Harry. Walter acha isso assustador, já que os Potters são a família da irmã de Petúnia. Se descobrissem que Walter e Petúnia eram parentes dos Potters, eles ficariam morrendo de vergonha, porque os Potters eram pessoas muito estranhas. No final de seu turno, ele conhece um homem muito pequeno. O homem diz a Walter que um homem chamado Você Sabe Quem morreu e que até mesmo um trouxa como ele deveria comemorar. Walter não sabia o que trouxa significava e ficava ofendido quando era chamado assim. Quando Walter chegou em casa à noite, perguntou a Petúnia se sua irmã ainda estava em contato. Ela ficou com raiva e disse que não. No noticiário da noite, foi anunciado que corujas podiam ser vistas em todo o país, além de homens e mulheres fantasiados com capas. Quando os Dursley adormeceram, um homem com uma longa barba apareceu no final da rua, como se tivesse saído do chão. Ele também usa uma capa roxa. O nome do homem era Alvo Dumbledore e ele era um bruxo. Ele tira todas as luzes dos lampiões da rua com seu desiluminador. Em seguida, o gato que estava lendo o mapa então se transforma em uma bruxa, Minerva McGonagall, que se reencontra com Dumbledore. Dumbledore, pensei que nos encontraríamos aqui, professora. Minerva McGonagall. Professora McGonagall, como você sabe que sou eu? Dumbledore, cara professora, nunca vi um gato sentar tão duro. Professora McGonagall, o senhor estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado em um muro de pedra. Minerva McGonagall e Alvo Dumbledore estão na Rua dos Alfeneiros. Eles falam sobre a morte de Lilian e James Potter, e como seu filho, Harry, sobreviveu ao ataque. Uma motocicleta dirigida por um homem imenso pousou na frente deles. O gigante, seu nome era Rubio Hagrid, está carregando o bebê Harry Potter. Ele o deu a Dumbledore, que o deixou em uma porta na Rua dos Alfeneiros número 4, a casa dos Dursley, deixando uma mensagem para Walter e Petúnia. Nesse momento, todos os bruxos e bruxas levantaram suas taças para brindar a Harry Potter, o menino que sobreviveu. Capítulo 2. O vidro perdido. Tia Petúnia costumava dizer que Dudley parecia um querubim, e Harry costumava dizer que Dudley parecia um porco de peruca. Uma descrição do filho dos Dursley. Uma década depois que os Dursleys acordaram nas manhãs de quarta-feira para encontrar Harry Potter em sua porta na Rua dos Alfeneiros, a casa dos Dursley mudaram pouco desde então, a não ser por 10 anos de fotos de Duda. Harry está dormindo no armário sob a escada, até que tia Petúnia grita para acordá-lo. Harry tentou se lembrar do sonho que teve. Era uma motocicleta voadora, e Harry pensou que já havia sonhado com ela antes. Tia Petúnia pediu a ele para fazer bacon porque queria tudo para o aniversário de 11 anos de Duda. Harry se vestiu e foi até a cozinha, onde o presente de Duda estava sobre a mesa. Harry se lembra de sua aparência, de seus óculos e de uma cicatriz em forma de raio na testa e não sabe como conseguiu isso. Ele lembra que, segundo os Dursley, ele a ganhou no acidente de carro que matou seus pais, Lilian e Tiago Potter. Já que a primeira regra para se dar bem com os Dursleys é não fazer perguntas, Harry permaneceu em silêncio. Duda entrou na cozinha e começou a contar seus presentes. Ele ficou chateado ao ver que apenas 37 pessoas compareceram, menos do que no ano passado.
Tia Petúnia disse que comprariam mais 2 presentes quando saíssem para passear. Walter Dursley disse à tia Petúnia: Senhora Fig, a vizinha que cuidava de Harry, quebrou a perna e não pôde cuidar de Harry quando foram ao zoológico. Como não encontraram ninguém para cuidar dele, decidiram levá-lo. Duda, podendo levar um amigo ao zoológico, escolhe seu amigo Pedro Poukis. Meia hora depois, Harry estava no carro com Duda, Pedro, tio Walter e tia Petúnia. Uma motocicleta passou por eles na estrada e tio Walter reclamou. Harry diz que sonha com uma motocicleta voadora, mas tio Walter grita que motocicletas não podem voar. Harry pensou em coisas estranhas que aconteceram com ele, como quando ele deixou a peruca de seu professor azul, quando ele apareceu na lareira da escola, quando seu cabelo cresceu logo após ser cortado. No zoológico, Duda e Pedro acham todos os animais chatos. Harry viu uma jiboia adormecida. Quando Duda tentou mover a cobra, ela se levantou, mas não se mexeu. Harry ficou feliz quando a cobra finalmente começou a se mover. Ele fala com a cobra e percebe que é entendido. Pedro chama Duda e tio Walter de volta para a jaula da cobra. Duda empurrou Harry para o lado e pressionou seu rosto contra o vidro. Harry é tomado pela raiva e de algum modo o vidro some, e Duda cai dentro da jaula da cobra, que aproveita para fugir do zoológico. Harry viu a cobra falando com ele enquanto se afastava. Tio Walter acha que Harry usou magia e o culpa. Capítulo 3 – As cartas de ninguém. Dua, papai. Papai, Harry recebeu uma carta. Tio Walter, quem vai escrever para você? Walter e Duda Dursley tiram a carta das mãos de Harry. Pela fuga da cobra do zoológico, Harry recebeu o maior castigo de sua vida. Quando ele finalmente pôde partir, as férias de verão já haviam começado. Mesmo que não estivesse na escola, Harry não conseguia escapar de Duda e da sua turma que frequentava a casa. Frequentemente, ele costuma andar pela rua dos alfeneiros para evitá-los. No entanto, ele estava feliz por Duda e Pedro estarem na Celtins enquanto ele está na Stonewall High. Um dia, tio Walter mandou Harry recolher a correspondência. Ele o fez. Caso contrário, teria sido cutucado com a bengala de Duda. Aparentemente todos os alunos de Selin tinham essas bengalas. Quando ele recebeu a correspondência, ela continha 3 cartas, um cartão postal de Guida Dursley, irmã do tio Walter, que estava de férias na ilha de Vict, uma carta que parecia uma fatura e, finalmente, uma carta endereçada a Harry. Harry pegou a carta, olhou para o pergaminho amarelo em que estava escrita e leu o título. Sr. H. Potter. Armário embaixo da escada. Rua dos Alfeneiros 4. Little Vingem, Surrey. Harry ficou surpreso porque nunca havia recebido uma carta em sua vida. Na abertura está um selo de cera com um leão, uma cobra, um texugo e uma águia em volta de um H. Harry voltou para a cozinha e entregou as 2 cartas ao tio Walter. Sentou-se e começou a abrir a carta. Tio Walter diz que tia Guida está doente por comer mariscos suspeitas. Duda viu que Harry tinha uma carta, e tio Walter a pegou para mostrar a Petúnia. Tio Walter diz a Duda e Harry para irem embora. Ele e Petúnia então trancaram a porta enquanto os meninos ficaram no corredor. Harry e Duda estavam tentando ver pelo buraco da fechadura. Duda venceu, e Harry olhou pelo espaço entre o chão e a porta. Tio Walter e tia Petúnia discutem sobre envelopes lacrados. Tio Walter diz que devem ignorá-las. Mais tarde, quando Harry está em seu armário, tio Walter diz a ele que queimou a carta e que Harry ficará no segundo quarto de Duda no primeiro andar, onde os brinquedos são guardados. Harry levou todas as suas coisas para o quarto, esperando receber sua carta. Outra mensagem para Harry aparece, desta vez endereçada ao menor cômodo da casa. Harry percebeu que quem enviou a mensagem sabia que o menino havia se mudado para outro quarto. Na manhã seguinte, Harry desce as escadas para esperar a chegada do mensageiro para que ele possa ler sua carta. No entanto, ao se aproximar da porta, ele pisou no tio Walter que estava pensando a mesma coisa. Todos os dias, mais cartas apareciam para ele,
multiplicando-se a cada vez. A certo momento, há tantas que tio Walter prega a caixa de correio. Mas as cartas vão reaparecer nos lugares mais estranhos, como debaixo de portas ou mesmo em janelas. Tia Petúnia encontra algumas dentro do ovo. Ao ser atacado por dezenas de cartas vindas da lareira, tio Walter fica furioso e decide tirar todos de casa. A família viajava de carro. Tio Walter dirigiu alguns quilômetros e parou em um hotel decadente perto de uma cidade grande. No entanto, mais e mais cartas chegam a Harry no hotel. Eles saem e vão de barco até uma ilha com uma cabana. Harry se lembra que é véspera de seu aniversário de 11 anos. Quando eles chegam lá, se deitam na cama. Harry não conseguia dormir por causa da tempestade lá fora, então ele continuou contando as horas até seu aniversário. Assim que seu relógio bateu meia-noite, ele ouviu uma batida forte na porta. Algo queria entrar. Capítulo 4 – O Guardiões das Chaves. Um bruxo, é claro, e um bruxo de primeira, eu diria, depois de receber um pequeno treino. Hagrid contando a Harry que ele é um bruxo. Houve outra batida forte na porta Edu da corda, pensando que era uma bala de canhão. Tio Walter veio com uma arma e tia Petúnia se escondeu atrás dele. A porta é arrombada e um gigante entra. O gigante pediu uma xícara de café e então se sentou no sofá ao lado de Duda, que estava tão assustado que estava se escondendo atrás de Petúnia. O gigante olhou para Harry e o cumprimentou, dizendo que não o via desde bebê. Ele disse que Harry se parece com seu pai, mas com os olhos de sua mãe. Tio Walter mandou que ele fosse embora e o ameaçou com uma arma, mas o gigante pegou a arma, faz nela um nó e jogou fora. O gigante deu a Harry um bolo de aniversário. Harry perguntou ao gigante quem ele era, e ele disse que era Rubio Hagrid, guardião das chaves de Hogwarts. Hagrid ligou o fogão e começou a cozinhar as salsichas. Hagrid ficou consternado porque Harry não sabia nada sobre Hogwarts e com raiva porque os Dursleys não haviam contado a Harry sobre o mundo de seus pais e o dele. Harry não sabia o que estava acontecendo. Hagrid diz a Harry que seus pais são famosos e que ele é um bruxo, embora tio Walter o proíba. Hagrid entregou a carta a Harry. Ela diz ao menino que ele foi aceito na escola de magia e bruxaria de Hogwarts e que o ano letivo começa em 1º de setembro. Hagrid pegou sua pena e pergaminho e escreveu uma carta para o diretor de Hogwarts, Alvo Dumbledore, explicando que havia dado a Harry sua carta de aceitação. Tio Walter disse que Harry não iria, mas Hagrid duvida que um trouxa como ele possa impedi-lo. Tio Walter disse que sabia que o menino era um bruxo, e tia Petúnia disse a Harry que sua irmã, a mãe de Harry, era uma bruxa. Ele disse que seus pais foram mortos por outro bruxo e Harry gritou, alegando que seu tio havia lhe dito que seus pais morreram em um acidente de carro. Depois de descobrir as mentiras do casal, Hagrid fica com raiva. Ele se sente e diz que um bruxo das trevas chamado Voldemort matou os pais de Harry e tentou matar Harry também, mas o feitiço que ele usou saiu pela culatra, fazendo desaparecer e deixando Harry com sua cicatriz. Hagrid diz a ele que levou o menino da casa de seus pais para a casa de seu tio. Tio Walter diz que é um absurdo e tenta convencer Harry de que tudo o que aconteceu com seus pais foi merecido, mas Hagrid puxa um guarda-chuva rosa e ameaça tio Walter. Harry duvidava que ele era um bruxo, mas depois acreditou. Tio Walter insulta Alvo Dumbledore na frente de Hagrid, que aponta um guarda-chuva para Duda, que recebe um rabo de porco. Hagrid pede para Harry não mencionar o acontecimento em Hogwarts, já que ele não pode fazer magia fora da escola e seria expulso. Hagrid tira seu casaco e Harry dorme sob ele a noite toda. Capítulo 5 – Beco Diagonal. Harry gostaria de ter 8 olhos. Enquanto caminhavam pela rua, ele virava a cabeça em todas as direções, tentando ver tudo de uma vez, as lojas, as coisas do lado de fora da porta, as pessoas fazendo compras. Harry no beco diagonal. Quando Harry acordou na manhã seguinte, pensou que era apenas um sonho, mas quando abriu os olhos e viu que Hagrid havia adormecido no sofá, percebeu que era tudo real. Ele ouviu uma batida na porta e uma coruja entrou. A coruja colocou um jornal no colo de Hagrid e começou a bicar seu casaco.
Hagrid quer que Harry pague a coruja com o dinheiro do bruxo. Harry fez o que o dono das chaves mandou, e a coruja foi embora. Hagrid diz a Harry que eles vão comprar material escolar para ele, mas Harry está preocupado porque ele não tem dinheiro. Hagrid diz a ele que seus pais não o deixaram sem dinheiro e que sua primeira parada será em Gringotts, o banco mágico. Ele explica que o banco é administrado por goblins e que só um louco tentaria roubá-lo. Hagrid também disse que precisava de algo de Gringotts para Dumbledore. Eles saíram de casa e embarcaram no barco. Hagrid usou um pouco de magia para acelerar as coisas. Hagrid diz que os cofres de Gringotts são guardados por magia, que o banco é subterrâneo por toda Londres e que qualquer um que tente arrombar o cofre morrerá de fome enquanto tenta escapar. Hagrid começou a ler o Profeta Diário e disse que o Ministério da Magia estava fazendo suas travessuras habituais. Harry se perguntou o que o Ministério da Magia fazia, e Hagrid explicou que eles estavam encarregados de tudo o que tinha a ver com magia. Ele disse que eles queriam que Dumbledore fosse ministro, mas Cornelius Fudge conseguiu o emprego. Quando eles viajavam para Londres, as pessoas admiravam Hagrid por causa de seu tamanho e porque ele sempre apontava as brilhantes invenções dos trouxas. Harry perguntou se Gringotts realmente tinha guardas-dragões. Hagrid disse que sim, e ele queria um dragão. Harry pegou sua lista e leu. Ela disse que ele precisava de um conjunto de túnicas, um chapéu pontudo, luvas de pele de dragão e um casaco de inverno. Há também um inventário de seus livros e equipamentos. Hagrid o levou ao caldeirão furado, que Harry não notou. O bar estava escuro e decadente, e todos cumprimentaram Hagrid quando ele entrou. Quando as pessoas viram Harry, muitos se levantaram para apertar sua mão, incluindo Doris Crockford e Daedalus Diggory. Eles foram abordados por um homem com um turbante, que Hagrid apresentou a Harry. Era Quirino Quirrell, que seria professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. Eles conversaram por um tempo, e Hagrid os conduziu até a porta dos fundos. Hagrid pegou o guarda-chuva e tocou os tijolos com ele. Assim que ele terminou, um buraco apareceu na parede de tijolos, e o buraco ficou cada vez maior até passar um arco grande o suficiente para Hagrid passar, revelando uma rua de paralelepípedos cheia de pessoas em vestes de bruxo, por toda a parte. A loja. Hagrid disse a Harry que esta rua se chamava Beco Diagonal. Harry tentou olhar em volta enquanto caminhavam pela rua. No final do Beco Diagonal, há um enorme prédio branco como a neve, Gringotts. Harry e Hagrid vão falar com um duende, e Hagrid explica a ele que eles precisam tirar algum dinheiro do cofre de Harry. O duende pediu a chave de Harry e Hagrid deu a ele. O Goblin então chama outro Goblin chamado Griffoque para conduzi-los ao cofre. Hagrid também diz que eles precisam visitar o cofre 713 para recuperar o que você sabe. Griffoque os levou para o cofre 713, e Hagrid pegou um pequeno pacote, mas não disse a Harry o que era. Griffoque então os levou para o cofre de Harry, onde todas as vastas somas de dinheiro de Harry foram armazenadas. Existem nooks, foices e galeões de ouro. Harry e Hagrid sacaram algum dinheiro para o pedido de Harry e saíram do banco. Hagrid teve que parar por um momento, porque o bonde que os levava para o cofre o deixou enjoado. Hagrid decidiu pegar o uniforme de Harry primeiro. Eles entram na loja da Madame Malkin, roupas para todas as ocasiões. A senhora Malkin olhou para Harry, que estava sentado ao lado de um garoto pálido e pontudo, que também estava comprando suas vestes. Outro garoto começa a falar sobre algo chamado quadribol, incluindo seus planos de contrabandear uma vassoura para a escola e para as casas chamadas Sonserina e Lufa-Lufa. Harry estava desconfortável com o menino, apontando para Hagrid e comentando sobre ele com desdém. Harry contou a Hagrid sobre isso quando ele saiu. Hagrid diz que há 4 casas em Hogwarts, e que quadribol é um jogo jogado com vassouras. Então eles saem e compram o restante do material. O último material que falta é a varinha. Então eles foram para a loja de varinhas de Ollivander. Cavalheiros. Olivaras aparece, assusta os dois e cumprimenta Hagrid. Olivaras começou a falar sobre as varinhas dos pais de Harry,
porque ele se lembrava de cada uma que havia vendido. Olivaras acariciou a cicatriz de Harry e pediu desculpas por ser o vendedor da varinha que a produziu. Olivaras deu a Harry uma varinha para tentar. Harry testou, mas não deu resultados satisfatórios, então Olivaras o pegou dele. Harry tentou muitas varinhas, mas nenhuma parecia funcionar, e ele começou a perder as esperanças. Então ele escolheu uma varinha e, ao segurá-la, seus dedos começaram a ficar quentes. Olivaras disse que era estranho que Harry estivesse destinado a pegar aquela varinha porque foi a irmã dessa varinha que deu a sua cicatriz. Hagrid leva Harry ao mundo trouxa para comer alguma coisa, mas Harry teme que ele se encaixe em Hogwarts porque as pessoas esperam muito dele. Hagrid deu a ele uma coruja de aniversário, e o menino a chamou de Edviges. Hagrid disse a Harry que quando precisasse de alguma coisa, deveria escrever uma carta e Edviges saberia onde encontrá-lo. Simples assim, ele foi embora. Capítulo 6. Embarque na plataforma 9 3/4. É muito divertido pegar o trem para a escola de magia. Os tapetes mágicos furaram todos? Walter Dursley sobre a viagem até Hogwarts. O último mês de Harry com os Dursley não foi feliz. Um dia antes de sua viagem, Harry pediu ao tio Walter para levá-lo a King's Cross. Tio Walter concordou em levá-lo, mas zombou dele dizendo que ele partiria às 9h30, exatamente como o bilhete que Hagrid lhe dera. No dia seguinte, Harry estava entre as plataformas 9 e 10, imaginando com pânico crescente como iria encontrar a plataforma 9h30. Finalmente, ele ouviu várias pessoas mencionando a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Era uma família com crianças ruivas que também pareciam frequentar a escola. Ele pede ajuda à mãe, e ela diz que ele deve cruzar a barreira entre as plataformas 9 e 10. Harry obedeceu e ficou encantado ao encontrar o trem de Hogwarts do outro lado da estação. Harry então embarcou no expresso de Hogwarts. No trem, Harry conhece os gêmeos Fred e George Weasley, e seu irmão mais novo, Rony, outro aluno prestes a começar Hogwarts. Rony apresentou a Harry os meandros da vida de um bruxo, como quadribol, fotos de bruxos e bruxas famosos e vários sabores de feijõezinhos. Um dos cartazes tem alvo Dumbledore. Rony, que era de uma família pobre, não tinha dinheiro para comprar os doces vendidos no trem, então Harry comprou mais doces com sua fortuna recém-descoberta e deu a Rony. Harry também conhece uma garota má chamada Hermione Granger, e encontra um menino mau na loja de roupas chamado Draco Malfoy novamente, desta vez com seus companheiros Crabbe e Goyle. Depois que Draco faz um comentário rude para Rony, Harry rejeita a oferta de Draco de serem amigos. Todos os alunos descobrem Harry, que não sabe o que fazer com sua reputação. Depois de chegar à estação, Hagrid leva os primeiros anos no barco para o castelo de Hogwarts. Capítulo 7. O Chapéu Seletor. Se ao menos o Chapéu tivesse mencionado uma casa para gente que se sentia meio nervosa, quem sabe teria sido a sua casa. Harry, sobre o Chapéu Seletor. A professora dá as boas-vindas aos novos alunos no portão do castelo. McGonagall diz a eles que eles serão colocados em uma das 4 casas, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal ou Sonserina, e que cada casa terá seu próprio time de quadribol. As casas competem ao longo do ano letivo para ver quem consegue ganhar mais pontos, que são concedidos por vitórias em partidas de quadribol ou por professores em vitórias escolares e são perdidos por infrações. A casa com a maior pontuação ao final do período vence a taça das casas. Quando os alunos entraram no castelo, outros fantasmas apareceram onde eles estavam. Os alunos foram conduzidos ao auditório, onde toda a escola os esperava. No banco viram um velho chapéu pontudo. Quando os alunos tentam usar o chapéu seletor, é anunciado em qual casa eles foram selecionados. Harry estava muito nervoso. Ele sabia que ele não gostava de Sonserina porque seus alunos eram maus e era a casa de Voldemort. Finalmente, foi a vez de Harry assumir a culpa. Após uma breve conversa mental com o Chapéu, na qual o Chapéu tenta aconselhar o menino a ficar na Sonserina, o Chapéu coloca Harry na Grifinória. Harry ficou encantado quando descobriu que Rony e Hermione também estavam na Grifinória.
Draco Malfoy foi enviado para a Sonserina. Todos estão sentados no grande jantar que marca o início do ano letivo. Harry está satisfeito com a comida servida. Sir Nicholas de Mincy Porpington, o fantasma residente da Grifinória conhecido como Nick quase sem cabeça após uma decapitação mal-sucedida, se apresenta aos alunos e diz a eles que deseja que sua casa ganhe um campeonato este ano. Durante a sobremesa, a discussão gira em torno das origens da criatura. Um estudante universitário chamado Neville Longbottom explicou como sua família pensava que ele era um aborto até que ele sobreviveu ao cair de uma janela. Outro aluno, Seamus Finnegan, conta como seu pai trouxa ficou chocado ao descobrir que sua esposa, a mãe de Seamus, era uma bruxa. Harry olhou ao redor da sala e notou que alguns dos professores estavam conversando entre si. Alguém olhou para Harry conversando com Quirrell, e Harry imediatamente sentiu a dor da cicatriz em sua testa. Harry descobriu que essa pessoa era o professor Severus Snape, professor de poções. Depois de comer a sobremesa, Dumbledore levantou-se para fazer um discurso de boas-vindas. Ele também alertou os alunos para ficarem fora da floresta proibida e evitar o corredor do terceiro andar no lado direito da escola antes de dizer a todos para dormir na sala comunal. Capítulo 8. O Mestre das Poções. Poções duplas com o pessoal da Sonserina. Snape é diretor da Sonserina. Dizem que sempre protege eles. Vamos ver se é verdade. Rony falando sobre Snape. Harry achou sua vida em Hogwarts estranha. Todo mundo fala dele, e o adulto parece estar sempre presente quando ele faz algo errado. Harry achou todas as lições interessantes, exceto História da Magia. Na primeira aula de transfiguração, apenas Hermione transforma fósforos em agulhas. Harry ficou aliviado ao ver os outros alunos tão perdidos quanto ele. No café da manhã da primeira sexta-feira, Hagrid convida a coruja de Harry, Edwiges, para o chá. Mais tarde, na aula de poções, Harry descobre que o professor Snape realmente o odiava por zombar de Harry como nossa nova estrela e insultá-lo por sua ignorância sobre ervas mágicas. Harry levou Rony à cabana de Hagrid para tomar chá. Harry e Rony ficaram desconfortáveis com as enormes presas de javali de Hagrid, mas acharam o cachorro muito dócil. Hagrid diz a Harry que estava preocupado demais com o tratamento de Snape, que ele não gostava de nenhum dos alunos e que Snape não tinha motivos para odiá-lo. Harry nota um artigo no jornal mágico, O Profeta Diário, detalhando o roubo do cofre de Gringotts que havia sido esvaziado naquele dia. Ele vê que a invasão aconteceu no seu aniversário, dia em que ele e Hagrid foram para Gringotts. Hagrid também se lembrou de esvaziar o cofre número 713, pegar um pequeno pacote e sair do banco. Harry saiu da casa de Hagrid com algumas perguntas.